governo de Alagoas cobra na Justiça uma dívida de 100 milhões de reais referente ao recolhimento do imposto de renda de funcionários da Assembleia Legislativa. Os servidores acham que estão em dia com a Receita Federal e os deputados alertam que o repasse tem de ser feito aos cofres públicos. Na Assembleia Legislativa, transparência com gastos de quase 200 milhões de reais do orçamento anual ainda é uma prática desconhecida. Entre as denúncias de desvio de dinheiro público, a mais recente trata da ação do Executivo Estadual no Tribunal de Justiça para obrigar o Parlamento a devolver 100 milhões de reais descontado dos salários dos servidores a título de recolhimento do imposto de renda. Esse dinheiro é do povo, ele deve retornar para o que o governo aplique de forma correta. Então, acho que é esse o momento da gente ir às ruas, se for o caso, é esse momento de mostrar nossa indignação e reagir contra um absurdo desse. Os servidores desconhecem como funciona a contabilidade do Poder Legislativo, mas garantem que estão em dia, tanto com o recolhimento do IPAZEAL como do imposto de renda. Os líderes dos servidores demonstraram surpresa ao saberem da ação cobrando o recolhimento do imposto de renda. Eles acreditavam que estavam em dia com a Receita Estadual e Federal. Nós estamos, enquanto sindicato, aguardando o pronunciamento da Justiça sobre o assunto, para saber quais são os trâmites e o que está ocorrendo, qual é a falha, onde é que existe, para que a casa se pronuncie. O presidente da Assembleia tenta evitar o assunto com a imprensa. Em poucas palavras, disse desconhecer o débito cobrado pelo governo de Alagoas na Justiça. Não existe. Não. Até os parlamentares da bancada governista reconhecem a gravidade do assunto. A gente sabe que a sociedade toda tem conhecimento que a Assembleia Legislativa dia muito deixou de pagar imposto de renda, o que não pode ocorrer. Os deputados evitaram discutir o problema nesta sessão. A novidade no parlamento é a cadeira vazia do pastor João Luiz, que teve o mandato cassado pelo TSE por suposto abuso de poder religioso e econômico, e a posse do suplente Francisco Holanda, que atraiu alguns aliados. Apesar de ser do Partido Progressista, oposição ao governo do Estado, o novo deputado manteve um discurso moderado sobre a atuação dele neste parlamento. Primeiro eu vou estudar com o presidente, com a mesa diretora, para saber a posição que eu vou tomar em relação às comissões, mas tenho a certeza que vim para somar. Voltamos a falar da crise política no país. A delação do dono da JBS desencadeou vários protestos em todo o Brasil. Os manifestantes pedem a saída de Temer. Agora à tarde, em Maceió, tem manifestação prevista. Vamos saber mais detalhes ao vivo com o repórter Max Cavalcante. Boa tarde, Max. Qual o horário e o ponto de concentração desse protesto? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que assistem o Jornal do Dia. Olha, o local da concentração é aqui mesmo onde nós estamos, na Praça Deodora. Mas a concentração só começa a partir das 16 horas, às 4 horas da tarde. A gente está aqui com o Magno Francisco, que é militante da Unidade Popular, que é um dos organizador da manifestação de hoje. Me explica, Magno, então, por favor, como é que se deu essa manifestação de ontem para hoje, após essa delação premiada, muita movimentação. Boa tarde. Boa tarde a todos da TV Ponta Verde, a todos que estão assistindo. Vejam, esse fato que apareceu ontem nos noticiários, apresentando a relação de Temer com Cunha, a cobrança de propina, para silenciar o Cunha, enfim, não veio à tona um conjunto de outras denúncias contra o governo, provocou essa grande mobilização social. E nós estamos respondendo de maneira imediata, Em todo o país, na verdade, estão acontecendo manifestações. Ontem mesmo nós iniciamos um diálogo com o conjunto de setores, de movimentos sociais, para convocar essa manifestação para hoje, às 17 horas. Aqui, na verdade, a concentração se inicia às 16, a gente sai às 17, para denunciar, essa situação que o país está vivendo e exigir a derrubada imediata do governo Temer. Nós achamos que esse governo é um cadáver insepulto, e a classe trabalhadora, o povo brasileiro, pode hoje iniciar um processo de definitivamente enterrar esse governo que tem atuado exclusivamente para atender os interesses dos banqueiros e dos grandes capitalistas e deixado de lado a classe trabalhadora, aprofundando a desigualdade social, o desemprego e atacando os direitos sociais, além, é claro, desse processo recente de destruição da Previdência Social.
A expectativa é que muita gente compareça, né? E como é que vai funcionar? Começa às 16 horas, depois a caminhada já tem um percurso, vai passar pelo centro, como é que vai ser? O nosso principal objetivo com a manifestação de hoje é iniciar um processo de mobilização, né? Inclusive, o futuro do país depende exatamente de como esse processo de mobilização vai se dar. Então nós estamos apostando nisso, acreditamos que a manifestação hoje vai ser vitoriosa, com uma quantidade de adesão grande da população, então nós queremos chamar todos que estão nos assistindo agora para comparecer aqui na Praça Deodoro, certo? E somar força nessa mobilização. E sim, o nosso objetivo é caminhar no centro da cidade, dialogar com o conjunto da classe trabalhadora, porque o processo de mobilização, ele se inicia hoje, né? Nós não sabemos os fatos, como eles vão se suceder ainda, mas ele não tem data para terminar e nós achamos que o potencial de mobilização do povo ele está ainda em desenvolvimento, certo? Nós achamos que podemos chegar ainda a mobilizações cada vez maiores. Inclusive, só rapidamente dizer que todo esse processo que tem acontecido no Brasil, certo? Inclusive a denúncia que surgiu ontem, ela é resultado de uma virada na conjuntura política que é decorrente do êxito da greve geral do dia 28. Se não fosse o êxito da greve geral do dia 28, quer dizer, provavelmente todo esse processo não teria vindo à tona, porque esse governo, na prática, se tornou insustentável. Então nós queremos, na verdade, que os trabalhadores tomem conta do país. Do mesmo jeito que o governo está fazendo reuniões emergenciais, né, é hora também da população fazer essa saída, né, para a rua, tomar conta do espaço público, né, de uma maneira emergencial também, vamos dizer assim? Sem dúvida, sem dúvida. E esse é um processo, como eu já falei, tem acontecido em todo o país. Esse conjunto de mobilizações dos movimentos sociais, da classe trabalhadora, certo? Ele tem apresentado já um programa que na verdade vai na contramão do que tem sido apresentado pelo governo, tem sido imposto por esse governo. Nós achamos que o Brasil precisa imediatamente de uma auditoria da dívida pública, de uma reforma agrária e urbana, de um processo de soberania econômica, da industrialização do país, para que o país possa se ver livre da intervenção estrangeira na nossa economia. Então, esse conjunto de medidas que nós defendemos tem sido discutida com a sociedade, se debatido com a sociedade e vai estar sendo expresso nesse conjunto das mobilizações aqui. Então, assim, nós temos apostado muito nisso. Se o governo, de um lado, tem se organizado, né, nós, da classe trabalhadora, os estudantes e o povo, também tem feito o mesmo e acho que a manifestação de hoje vai ser uma grande vitória. Bom, muito obrigado, Magno, pelas informações. Então, hoje, às 16 horas, aqui na Praça Deodoro, movimentação pedindo a derrubada do presidente Michel Temer. A gente volta com você aí no estúdio, Sabrina Scanoni. Max, muito obrigada pelas informações, uma boa tarde para você. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, fica por aqui. Amanhã tem mais depois do Plantão Alagoas. Às 5h30 da manhã tem boletim de ocorrência. Uma boa tarde para você e até amanhã.